Capítulo 7, Saindo de casa. Está certo? Quarto irmão, nós estamos falando por você porque você deu seu lugar para o segundo irmão. O que Wang Zhou disse estava correto, seu filho é mais forte do que Cheju. Ele podia realmente ter sido selecionado pelos imortais. O quinto tio de Cheju adicionou ao lado. Wang Zhou, com um sorriso, exultou, sua família trouxe tudo isso sobre si mesmos. Meu pai e eu avisamos antecipadamente. Essa família inútil é tão teimosa como um burro. Agora eles baterão em uma parede. Wang Hao, com um rosto pálido disse, Cheju, ele. Antes que ele pudesse terminar, o pai de Wang Zhao atirou um olhar feroz. Ele perdeu toda a confiança e continuou quieto. O quarto tio de Cheju soltou um profundo suspiro e disse, quem trouxer esse assunto de novo significa que tem algo contra mim, que isso seja feito. Cheju não sendo selecionado apenas pode ser dito que ele não foi sortudo o suficiente e nada mais. Cheju não leve para o coração, você pode vir para seu quarto tio para qualquer coisa. Eu não tenho voz nas seitas imortais, mas quando se trata de seitas normais, seu tio ainda tem alguma capacidade para colocá-lo dentro. Você pode ir com meu filho, Huzi. Eu sempre planejei enviá-lo para uma seita para treinar. Wang Zhou riu quando ele ouviu isso. Ele disse com desdém, Cheju, eu digo para você ir com seu tio. Quando você chegar lá, você pode dizer a eles que você era o lixo que foi rejeitado pelos imortais. Eles podem realmente aceitar você? Wang Lin lentamente levantou sua cabeça. Ele olhou em volta, olhando para todos os parentes circundantes. Quando seu olhar finalmente pousou em Wang Zhou, ele disse, Wang Zhou, marque minhas palavras. Eu, Wang Lin, definitivamente entrarei em uma seita imortal. Eu também nunca esquecerei como você e seu pai insultaram minha família. Wang Zhou riu quando ouviu as palavras de Cheju, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, quarto tio gritou para Wang Zhou, seu pequeno pirralho verboso. Eu vou destruir você agora mesmo. Vamos ver se os imortais ainda vão querer você depois. O pai de Wang Zhou repentinamente parecia pálido. Ele apressadamente deu um passo em frente de Wang Zhou. Quarto irmão, você não ousaria. Todos os parentes circundantes seguravam um sorriso frio em seus rostos enquanto eles assistiam os eventos desdobrados na frente deles. O quarto tio de Cheju riu. Ele tinha um olhar afiado em seus olhos. Com uma voz baixa e profunda, ele disse, sério irmão. Eu não ousaria. O pai de Cheju rapidamente deu um passo para frente para puxar seu quarto irmão de volta. Quarto irmão, ouça seu segundo irmão. Você tem uma esposa e filhos em casa, agindo assim não vale a pena para você. Eu sempre lembrarei o que você tem feito para mim, apenas leve minha família para casa. Quarto tio olhou para o pai de Cheju. Ele então assentiu para seu segundo irmão e continuou para sair da casa com Cheju e sua família. Mesmo de longe, Wang Lin ouvia seus parentes no pátio zombando dele e sua família. A família sentou na carruagem do quarto tio enquanto ele deu a eles uma carona para casa. Silêncio envolveu o interior da carruagem. O pai de Cheju suspirou silenciosamente. Seria mentira dizer que ele não estava desapontado, mas Cheju ainda era seu filho. Ele finalmente quebrou o silêncio. Cheju, isso não é nada, tudo bem. Quando eu fui forçado para fora de casa antes, eu estava muito mais desapontado que você, porém eu ainda aguentei. Ouça seu pai. Vá para casa e estude. Se esforce para um bom resultado no exame distrital do ano que vem. Se você não se sentir à vontade lendo, vá relaxar com seu quarto tio. A mãe de Cheju deu a seu filho um olhar amoroso e consolou ele. Cheju, não faça nada estúpido. Você é meu único filho. Se qualquer coisa acontecer com você, eu não iria querer mais viver. Você tem que ser forte. Enquanto ela estava falando, lágrimas caíam pelo seu rosto. Wang Lin olhou para seus pais. Ele assentiu e disse, pai, mãe, fiquem tranquilos. Eu não farei nada estúpido. Não se preocupem, eu tenho um plano. A mãe de Cheju abraçou ele. Enquanto segurando-o em seus braços, ela disse, Cheju, acabou. Nós esqueceremos sobre esse assunto. No abraço quente da sua mãe, o coração ferido de Cheju estava lentamente se curando. Ele se sentiu exausto depois dos eventos dos últimos dias. Enquanto a carruagem saltava para cima e para baixo, Cheju lentamente dormiu. Ele viu um sonho. Ele sonhou que ele era um imortal, voando no céu com seus pais.
Quando Jeju acordou, era tarde da noite. Ele suspirou levemente enquanto ele olhou ao redor para o quarto familiar. Seu coração estava resoluto. Antes de sair de casa, ele deu uma olhada longa e profunda para seus pais dormindo. Ele pegou uma caneta e papel e escreveu uma carta. Depois de pegar comida seca suficiente, ele estava em seu caminho. Eu não desistirei do caminho para me tornar um imortal. Eu devo tentar entrar na seita Raio mais uma vez. Se eles ainda não me aceitarem, eu devo pelo menos encontrar a localização de outras seitas imortais. Os olhos de Wang Lin estavam cheios de determinação, enquanto ele deixou a vila da montanha, carregando apenas um saco. Com o luar pavimentando a rua e as estrelas marcando sua direção, Wang Lin fez seu caminho para frente, apenas sua longa sombra como companhia. 3 dias passaram. Wang Lin estava andando em uma estrada remota de montanha. Ele tinha aberto seus olhos antes quando o jovem imortal estava segurando-o. Ele ainda podia recordar a direção geral. Rumo ao leste. Wang Lin ignorou as ervas daninhas que estavam cortando seus pés. Ele continuou em frente. Depois de uma semana, ele já tinha entrado nas partes interiores das montanhas. Felizmente, não havia bestas comedoras de homens aqui. Wang Lin perseguiu seu caminho cuidadosamente. Hoje, quando ele olhou para cima, ele finalmente era capaz de ver o familiar pico enevoado no topo de uma colina isolada. Jeju estava completamente exausto nesse ponto. Ele tirou alguma comida seca e deu algumas mordidas enquanto olhando para a entrada da seita Raiyu. Os cabelos de trás do pescoço de Wang Lin se levantaram quando ele ouviu a respiração de um animal selvagem atrás dele. Ele olhou para trás e toda a cor do seu rosto foi instantaneamente drenada. Um grande tigre branco com olhos vermelhos fez o ar parecer denso. Gotas de saliva caíam do canto de sua boca, produzindo sons de gotas quando elas bateram no chão. O tigre branco rugiu enquanto ele atacou. Wang Lin revelou um sorriso amargo e sem hesitação pulou do lado de um penhasco. Ele sentiu o vento no seu rosto enquanto ele despencou. Ele não podia deixar de lembrar-se do olhar nos olhos dos seus pais, também como todos os parentes provocaram ele. Pai, mãe, seu filho não ouviu vocês. Isso é um adeus. A parede do penhasco era coberta em uma miríade de ramos. O corpo de Jeju estava sendo cortado pelos ramos enquanto ele caía em uma velocidade extremamente rápida. Alguns momentos depois, no meio da queda, Jeju sentiu uma enorme força puxando-o. Wang Lin não tinha controle do seu corpo enquanto a força o puxava. Antes que ele soubesse, ele estava dentro de uma caverna que foi cavada na parede do penhasco. Ele sentiu uma grande força que constantemente puxava seu corpo contra a parede. Depois de um longo tempo, a força finalmente desapareceu e ele caiu da parede. Levou-o um longo tempo para ganhar seus sentidos. Enquanto Jeju lutou para se levantar, ele percebeu que suas roupas estavam rasgadas e seu corpo tinha sido arranhado por todos os ramos. Dor veio inundando do seu braço direito inchado. Grandes gotas de suor fluíam para baixo, projetadas em cada parte do seu corpo. Wang Lin tocou seu braço, mas ele não podia dizer se os ossos estavam quebrados. Esses ferimentos definitivamente foram sofridos quando ele bateu na parede.